Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Preto e Azul. Para você que está chegando aqui agora, o meu nome é Felipe, eu sou psicólogo e no episódio de hoje, que é mais um episódio do especial de Halloween desse ano, eu vou falar sobre um dos melhores filmes de magia e bruxaria da história de cinema, que é nada mais, nada menos do que Da Magia à Sedução. Se você tem mais de 20 anos e tem acesso à televisão, você com certeza em algum momento já assistiu o filme da Magia à Sedução. Sem dúvidas nenhuma, é um dos melhores filmes sobre magia, sobre bruxaria já produzidos. E ficou muito famoso aqui no Brasil porque passava todos os anos no SBT. Então não existe ninguém que tenha mais de 20 anos e que não tenha em algum momento ligado no SBT em algum momento do ano e não tenha assistido pelo menos uma vez esse filme. Ele é maravilhoso. Uma coisa que é muito interessante relacionado a esses filmes assim que envolvem bruxaria, magia, é a gente perceber a quantidade de filmes que tinham esse tipo de tema, e que eram explorados esse tipo de tema, ali no início dos anos 2000, né, no final dos anos 90. A gente tem, além desse filme que é maravilhoso, que para mim é um dos melhores filmes, eu sou completamente apaixonado por esse filme. Ele não tem assim um defeito, não tem uma coisa que você olha e diz, esse filme é ruim. Ele não é ruim. Ele é, na verdade, um dos melhores filmes relacionado à bruxaria, porque ele trata não daquela parte fantasiosa em que pessoas voando em vassouras, usando varinha. Ele vai mais pro lado assim de como realmente seriam e de como as pessoas acham que realmente são as bruxas, né? O que essas bruxas de verdade fazem, como elas vivem. E isso é o que torna esse filme tão maravilhoso e tão diferente de todos os outros filmes que já foram feitos, na verdade, até o dia de hoje, né? E aí, como eu estava dizendo, é muito interessante pensar a quantidade de filmes que se tinham ali nos anos 90 e no início dos anos 2000. Antes da Magia e a Sedução ser lançado, né, que ele é um filme de 1998, mas eu creio que, como eu, a maioria das pessoas só ficaram sabendo de sua existência ali no início dos anos 2000, que foi quando começou a passar de forma recorrente no SBT. Existiram outros filmes. O filme mais famoso de bruxaria até então era Jovens Bruxas, que foi lançado alguns anos antes. E existe o filme, na verdade, a série de filmes relacionado à magia e à bruxaria mais famosa de todos os tempos, até os dias de hoje, né? Nada superou eles, que é Harry Potter. Que, inclusive, eu tenho aqui um especial sobre Harry Potter, que eu falo curiosidades de todos os filmes de Harry Potter. Aí, quando você ouvir esse episódio aqui, passa lá e dá uma conferida, porque tá muito boa. Eu fiz uma série contando detalhes que provavelmente você não sabia sobre os filmes. O que torna Da Magia e a Sedução um filme tão interessante, como eu disse, é que pela primeira vez a gente viu bruxas como se fossem bruxas ao natural, né? A gente sabe, assim, que bruxas não existem, obviamente, o que é uma pena, né? Porque seria maravilhoso se bruxas realmente existissem, porque daria uma chance a nós, de quem sabe, um de nós, né? Ser uma bruxa de verdade. E aí a gente vê as bruxas de modo natural, vivendo, nascendo, morrendo, se casando, tendo filhos, o que seria a visão mais aproximada do que realmente seriam bruxas, né, na verdade. Então esse filme mostra pra gente que elas são pessoas normais e apenas têm habilidades especiais. E esse filme ele é muito interessante porque, embora o tema assim, principal seja essa coisa de magia, vendo pra gente quase como se fosse um filme de Halloween, ele é um filme, na verdade, que fala sobre amor, que fala sobre família, que fala sobre preconceito, e dá pra gente uma aula também sobre machismo, né? Que é algo bem recorrente. Se você parar pra pensar, se você analisar mais atentamente o filme, você vai ver que o filme, na verdade, ele tem toda uma visão, na verdade, uma mensagem antimachista no filme, né? É isso que faz com que ele fosse tão interessante na época, né? Então a gente vê elas, as protagonistas, usando magia, mas uma magia de forma completamente diferente que a gente via, né? A gente cresceu vendo. Até hoje, né? Está incrustado em nossa memória, imaginação, a ideia da bruxa fantasiosa, a bruxa de desenho, que seria uma mulher velha com nariz grande, na ponta do nariz uma verruga, que distribuísse maçãs enfeitiçadas para as crianças e que faz só maldade. E isso era muito recorrente, essa imagem era muito recorrente ali nos anos 90 e no início dos anos 2000.
esse tipo, né, de representação do que seria uma bruxa e da magia sedução vem nos mostrar uma visão completamente diferente do que são ou do que seriam essas pessoas, né, que na verdade seriam pessoas normais, e a gente é apresentado as duas protagonistas, em que a gente tem a Sandra Bullock e a Nicole Kidman, que eram as duas atrizes mais famosas da época, porque elas vinham de uma sequência de filmes bem sucedidos ali nos anos 90. Como eu disse, o filme foi lançado em 1998 e muito provavelmente a maioria de vocês que vai escutar esse episódio de hoje não estava nem vivo quando esse filme foi lançado. E a gente conhece a história dessas duas irmãs, né, a Sally e a Gillian, no filme, né? A Sally é interpretada pela Sandra e a Gillian é interpretada pela Nicole Kidman, e a gente começa a entender a história dessas duas irmãs, o que tudo aconteceu. E a história, né, o filme começa mostrando uma ancestral delas que viveu ali naquela cidade, que construiu, na verdade, a casa onde elas moravam, naquela casa que é uma casa icônica, foi essa ancestral que se chamava Maria e que ela viveu séculos antes, e que após uma desilusão amorosa e quase ser morta, acusada de ser uma bruxa, ela era uma bruxa, mas quase foi morta, né? Na verdade acusada de seduzir homens casados, ela, com desgosto de tudo que tinha acontecido, ela lança nela uma maldição para que ela nunca sofresse aquilo novamente, porque ela sofreu muito, ela não queria passar por aquilo novamente, então ela joga em cima dela uma maldição que impedia com que ela se apaixonasse, porque todos os homens que se aproximassem de uma mulher da família dela acabariam mortos, né? Isso como uma forma de proteção, para que coisa do tipo não acontecesse novamente, né? Para que ela não fosse acusada e não fosse abandonada novamente. E logo em seguida a imagem que nós temos é da Jill e da Sally chegando na casa da... logo após a morte do pai e da mãe delas, em que o pai era humano e foi morto por causa da maldição, e a mãe morreu de tristeza por causa da morte do pai. E a gente vê, né, como a Sally e a Jill, elas entendem aquele mundo, elas vão vivendo aquele mundo, toda aquela situação em que de um lado está a Jill encantada com tudo aquilo, querendo que os anos passem para que ela se apaixone e possa se tornar a bruxa que ela sempre sonhou. E do outro lado a gente tem a Sally, que prefere ser humana do que ser bruxa, né? Pelo menos é a forma como a gente encara naquele momento, né? Então são personalidades completamente diferentes. E aí o que é interessante sobre isso é que a gente vai vendo, né, o desenrolar e tudo, como tudo aconteceu, e existem fatos muito interessantes relacionados à criação desse filme, né? Uma das coisas é que para a criação desse filme, né, como uma colaboração, na verdade, como uma supervisão para que nada de ruim acontecesse, para que as bruxas não fossem ofendidas, porque caso você não saiba, né, existem na verdade pessoas hoje, né, pessoas no mundo real, fora das telas de cinema, que acreditam que são bruxas e que têm isso como um modo de vida. E nos Estados Unidos, a Wicca, que é como se fosse uma espécie de religião associada à magia, ela é bastante forte, ela tem bastante seguidores, bastantes adeptos, né? Muitos adeptos lá na Wicca. E eles contrataram, né? A equipe de produção contratou uma bruxa para que ela supervisionasse as coisas, para que eles não ofendessem ninguém, principalmente as pessoas que se diziam bruxas e eram da Wicca, se sentissem ofendidos de alguma forma. Então eles levaram, né? A produção levou essa mulher, que era uma bruxa, até o local onde a filmagem estava acontecendo. Eles deram uma quantidade de dinheiro a ela que eles acharam suficiente e que foram acordados na época, né? Eles entraram no acordo. Eles também pagaram a estadia dela nos hotéis, na verdade, que ela não precisaria se preocupar com absolutamente nada, que ela estava ali para ajudar. Mas algo de inesperado aconteceu, porque essa mulher, né, essa bruxa, ela surpreendeu toda a produção do filme quando, algum tempo depois, a bruxa entra em contato com a produção do filme e exige receber uma parcela dos lucros do filme, ou seja, tudo que o filme lucrasse, uma parte iria para ela, e ela ainda queria um adicional em cima disso de US$ 250 mil na época. Obviamente que os produtores não concordaram com esse tipo de exigência absurda,
E então a bruxa, revoltada, disse que iria amaldiçoar o filme. A bruxa ela ficou tão descontrolada que, além de amaldiçoar o filme e o diretor, né, também porque ela amaldiçoou os dois, ela ligou para o diretor. De alguma forma ela tinha um número pessoal dele, em que na mensagem ela começa dizendo uma terra de maldições, e logo depois ela começa a falar em um idioma ou em palavras que o diretor não reconheceu, não sabe o que significava, amaldiçoando o diretor pessoalmente, né, diretamente. A mulher ainda, né, a bruxa, ela processou a Warner, que é quem é a dona do filme, e a Warner, para se livrar dela, acabou entrando em um acordo e pagando lá uma quantia em dinheiro, que não se sabe o valor exato, para que ela abandonasse a função dela, para que ela se afastasse da produção do filme. Outra coisa bastante interessante é sobre a entrada de Sandra Bullock nesse filme especificamente. No início dos anos 90, ela protagonizou uma série de filmes que ficaram bastante famosos na época, que foram os filmes que foram responsáveis por tornar ela assim, mundialmente famosa. O primeiro filme foi o Velocidade Máxima. O filme número 1 da franquia foi um sucesso imediato, um sucesso absoluto, fazendo com que ela aceitasse fazer um segundo filme. Só que, ao contrário do primeiro filme, o segundo filme foi um fracasso absoluto. E logo após o fracasso do segundo filme da Velocidade Máxima, Sandra Bullock então desistiu de fazer sequências de filmes e fazer filmes que ela julgasse que iriam ser um sucesso imediato e mundial. Então, ali, desiludida com os resultados do filme, né, da sequência do filme que ela fez, que anos antes tinha sido um sucesso tão grande que tinha transformado ela numa estrela mundial, ela resolveu então fazer filmes e interpretar papéis em que ela se sentisse 100% confortável, que ela realmente quisesse participar das coisas, né? Participar do filme de modo genuíno, não pensando no lucro do filme, mas sim na sua felicidade. E aí, minha gente, voltando ali pro clima do filme, não tem assim como uma pessoa assistir esse filme e não ficar encantado sobre esse filme. Como eu disse, ele é a primeira vez em que a gente vê filmes. Filme, na verdade, não é nem filme, mas a representação de bruxas, não assim como sendo bruxas más, que querem matar pessoas, que querem destruir coisas, ou pessoas lutando contra figuras representadas, assim, figuras que seriam as bruxas más, que estavam tentando fazer o mal. A gente vê as bruxas de modo vivendo, a gente vê toda aquela aura de magia, embora a gente não veja, a gente não vê durante o filme, o que é muito interessante quando a gente compara com os outros filmes, assim, com os efeitos visuais mirabolantes, faíscas, raios, esse tipo de filme faz com que a gente trabalhe o tempo inteiro com a nossa imaginação. Então, quando elas estão usando ali os feitiços e as magias, e lendo os livros e fazendo as coisas, a gente não vê nada que chame nossa atenção, fica tudo na nossa imaginação. E a gente é capaz, assim, de ir profundo no filme, né? E cada vez mais se deixando envolver pelo filme, pela áurea dele, que é maravilhoso. Isso é maravilhoso do início ao fim. Tenho certeza absoluta que todas as pessoas que assistiram da magia à sedução têm até hoje vontade e desejo de ser uma bruxa igual a elas, igual as meninas, as Owens, né? Ser parte da família Owens, morar naquela casa que é quase um castelo, né? Se a gente pensa assim bem, se você olha para o formato da casa, dá uma impressão que é uma casa assim muito antiga, que foi construída há muitos séculos atrás. Tem uma coisa assim, uma aura medieval na casa, ele tem como se fosse uma torre, que é muito interessante. Quem não desejou morar ali dentro? Viver todas aquelas coisas, né? Uma das partes favoritas, creio que de 90% das pessoas que assistiram esse filme, né? Principalmente pessoas que assistiram esse filme quando eram crianças, é ver a Sally praticando magia quando era criança, logo no início do filme, quando a gente vê que ela e a irmã estão sentadas na escada vendo as tias fazer um feitiço de amor para uma mulher, que vem de uma mulher que chega na casa das tias desesperada, querendo um feitiço de amor, querendo fazer com que o homem casado com quem ela tem um relacionamento e que largou ela, volte para ela. E aí, logo após elas presenciarem essa magia, né, que as tias fizeram,
a Dilly fica completamente encantada. E para você que está tendo dificuldade em distinguir a Dilly da Sally, a Dilly é a ruiva e a Sally é a de cabelo castanho ou a de cabelo preto. Então a de cabelo ruivo fica completamente encantada com tudo aquilo. Ela quer crescer, quer usar magia, quer se apaixonar. Enquanto isso, a Sally fica apavorada, mas ela vai até uma parte ali, como se fosse uma espécie de despensa, um local da casa onde elas guardam as ervas que elas usam durante as magias, durante os feitiços. E ela vai, e a Célia ainda criancinha, cria um próprio feitiço, que seria um feitiço anti-amor, onde ela cria o homem perfeito para ela, que é um homem que tem um olho de cada cor, que seria um olho azul e o outro verde, que monta um cavalo ao contrário, que faz uma que tem a estrela como símbolo de proteção. E ela faz isso como uma garantia de que ela nunca vai morrer de amor, que ela não vai morrer como a mãe delas morreu, né, de tristeza pela morte do pai, que ela não vai passar por aquele tipo de dor. E aquilo era encantador, a gente vê aquela magia sendo feita ali na nossa frente. Na verdade, é uma das primeiras e poucas vezes que a gente vê mesmo efeitos de magia, como a gente espera no filme. E aquela cena das pétalas indo voando em direção à lua, que é o feitiço dela, na verdade, indo buscar a pessoa que seria a pessoa que ela desejou, que na verdade existia, porque ela não criou uma pessoa, ela apenas desejou, e o feitiço encontra a pessoa e eles vão se encontrar muitos anos à frente, quando ela já tem filhas e tudo mais. Ai, é maravilhoso. Fala a verdade, não é maravilhoso? Da magia a sedução é extraordinário. Outra coisa também que é muito interessante relacionado é que a gente vê a naturalidade como todo tema é proposto, né? Mesmo para quem assistiu Harry Potter sabe que Harry Potter ele foi envolto de muitas polêmicas na época, até mesmo a Igreja Católica condenou tanto os livros de Harry Potter como os filmes de Harry Potter, falando que o livro e os filmes incentivavam crianças a praticar bruxaria e que isso era um pecado. Outros filmes que vieram antes, ali nos anos 80 e nos anos 90, também passaram por esse tipo de polêmica, mas esse tipo de polêmica não chegou nesse filme, né? Na Magia e a Sedução ele passou ileso por esse tipo de coisa. Outro fato bastante curioso sobre esse filme é que, como eu disse, uma das coisas que mais encanta no filme é a casa, né? A casa onde elas moram, ali na beira quase de um penhasco, muito próximo do mar. E não só nós, né, que assistimos o filme, nós meros mortais, né, ficamos encantados com aquele local, mas pessoas muito famosas nos Estados Unidos também ficaram encantadas com o local. Um exemplo é a atriz Barbara Streisand. Ela ficou tão encantada ao assistir o filme que logo após assistir o filme no cinema, ela ligou para a produção do filme querendo comprar a casa, né, que foi construída, a casa das Olsen. Ela queria aquela casa de todo jeito, ela estava completamente apaixonada pelo local. E aí foi que ela descobriu que na verdade que a casa não existia, o que é muito curioso também. Aquilo que a gente vê no filme, não sei se vocês perceberam, né, mas a gente sempre vê apenas a parte da frente da casa. E existe um motivo para isso, porque na época das filmagens, o local onde a casa foi construída era como se fosse um local assim de preservação natural lá nos Estados Unidos, que fez com que o solo não pudesse ser cavado, então eles não podiam construir uma casa de verdade. A casa era apenas como se fosse, na verdade ela foi descrita como uma espécie de concha, porque tinha-se apenas a parte da frente da casa. Atrás, dentro, não tinha absolutamente nada. Todas as cenas internas e da parte de trás da casa foram filmadas em estúdio ou em outros locais dos Estados Unidos. Outro fato curioso relacionado ao filme é sobre as gravações das cenas com a Margarita da Meia-Noite. Quem já assistiu o filme sabe que em alguns momentos as tias e a Célia, a Dilly, elas se juntam, né, para tomar as margaritas da meia-noite, que seria uma espécie de bebida muito típica lá dos Estados Unidos. E uma coisa bastante interessante é que eles não estavam conseguindo chegar no tom necessário para aquilo, não estavam conseguindo imprimir, né? As atrizes não estavam conseguindo ser realistas naquilo que elas estavam fazendo. E aí a Nicole Kidman, né, que interpreta a irmã ruiva, então ela teve uma ideia. Ela levou para o set de filmagens garrafas de tequila ruins, né? Garrafas de tequila que ela considerou como sendo ruins, garrafas de tequila barata. Ela levou para o set
E elas, aquelas margaritas da meia-noite, eram realmente feitas de tequila. Eles estavam realmente consumindo bebidas alcoólicas ali. E a gente dá até para perceber a forma alegrinha que elas estão, porque elas realmente estavam bebendo. Outra coisa bastante interessante também é que a garrafa de tequila que a gente vê em todas as cenas do filme, né, que aparece, todas elas são reais. E foram levadas, como eu disse, pela Nicole Kidman. Outra coisa bastante interessante relacionada ao filme é que, embora o filme não tenha agradado os críticos lá em 1998, quando ele foi lançado, os críticos caíram em cima, criticaram o filme de todas as maneiras possíveis e imagináveis porque eles não entenderam o filme. Eles acharam o filme confuso, eles não acharam que o filme tinha terror suficiente para ser classificado como terror, também não era romântico suficiente para ser classificado como romance, também não, como não trazia aquelas características clássicas do que se entendia na época como sendo bruxas, não podia ser classificado como um filme para crianças, então acharam um filme bastante confuso na época. Mas enquanto os críticos de cinema desceram a lenha no filme, outras pessoas adoraram, que foram as bruxas de verdade. As bruxas e toda a comunidade bruxa, Wicca, dos Estados Unidos amaram o filme. E por causa disso, o filme, embora tenha sido um fracasso, como eu disse, em 1998, ele foi ganhando status de cult, sendo muito valorizado conforme os anos foram passando, fazendo com que até hoje, 2023, ele esteja na lista dos melhores filmes relacionados à bruxaria de todos os tempos. E ele criou assim uma série de fãs, assim como eu e assim como vocês, que cresceram vendo da magia à sedução. Quantas e quantas vezes isso não passou no SBT? Eu tenho certeza que passa até hoje no SBT. Então o filme se tornou um grande sucesso anos depois. O famoso boca a boca, né? E as pessoas, na verdade, aprenderam a valorizar o filme, né? Nós que ali na nossa infância e na nossa adolescência, assistimos o filme diversas vezes. Mas uma coisa também bastante interessante é como 20 anos depois do seu lançamento, ele ficou tão famoso, ele ganhou um público tão grande que, obviamente, houveram tentativas de se aproveitar dessa fama dele. E em 2003, houve uma tentativa de transformar Da Magia à Sedução em uma série de TV, só que infelizmente fracassou. O estúdio da época não gostou, né, do piloto que foi oferecido, do piloto que foi feito, e acabou cancelando tudo. Mas o desejo de transformar em uma série, ele continuou, e em 2010 houve uma nova tentativa, dessa vez de uma TV americana, né, que é a ABC Family. Ela tentou fazer um novo spin-off, transformar a série em uma série, né, o filme em uma série, mas também acabou sendo fracassado. Na verdade, foi cancelada toda a ideia, mas isso não acabou. Em 2019, antes da pandemia, a Sandra Bullock, né, sabendo assim, que conforme o tempo passa, quanto mais tempo passa, mais famoso esse filme fica, mais ele é visto, mais ele é adorado, mais ele é cultuado. Então, em 2019, ela, junto da HBO, da HBO, ela tem uma proposta de criar uma série sobre, né, a magia e a sedução, mas só que por causa do Covid-19 que explodiu, acabou que essa ideia foi sendo deixada de lado. E aí uma coisa relacionada também, que é outro fato curioso, é sobre a música. A música do filme, ela é icônica, assim, a gente não tem músicas, assim, muitas músicas cantadas, a gente tem mais, assim, sons, né, que é o mais comum em filmes dos Estados Unidos. E toda a trilha sonora foi composta por uma bruxa. Existe uma cantora muito famosa, principalmente nos Estados Unidos, é uma cantora de rock chamada Stevie Nicks, que ela ganhou o título durante os anos, né, de bruxa. As pessoas acreditam que ela seja uma bruxa e tal, e ela acabou incorporando isso para a vida dela, e por causa disso, né, por causa dessa fama dela de ser uma bruxa, ela foi convidada para fazer toda a trilha. Então, se hoje a gente pode curtir, né, a trilha sonora do filme, é graças a uma bruxa de verdade. Outra coisa também bastante curiosa é sobre a cena final. Quem já assistiu o filme várias vezes lembra que na cena final nós vemos as bruxas, né, as Owens, pulando, na verdade, voando do teto da casa até o chão. E aí a gente vê que toda a cidade se reúne na frente da casa delas,
todo ano, na noite do Halloween, para ver as bruxas voarem. Uma coisa bastante interessante é que a maioria daquelas pessoas que a gente vê nessa cena, né, observando elas voarem, eram moradores de uma cidade ali de Washington, onde foram filmados a grande parte, na verdade, das cenas externas do filme. Então aquelas pessoas eram moradores da cidade e eles recebiam $40 por dia para participar como figurantes ali do filme. Outra coisa relacionada, como eu disse lá no início, uma bruxa de verdade amaldiçoou o filme e amaldiçoou também o diretor. O diretor, obviamente, não gostou nada do que tinha acontecido e contratou uma pessoa especializada em exorcismo para exorcizar não apenas ele, que tinha sido amaldiçoado diretamente pela bruxa, mas todo o set de filmagem, para que todo o azar, né, que a bruxa jogou em cima deles, da produção, fosse para bem longe, né, não pegasse e deu certo, porque hoje em dia, na verdade, nossa bruxa era bem charlatã, né, porque a maldição não pegou e o filme se tornou um clássico instantâneo e maravilhoso que a gente vai poder curtir durante anos e anos e anos, porque é simplesmente maravilhoso. E na minha opinião, embora eu seja um fã de Harry Potter, mas para mim Harry Potter enquanto produto infantil, produto adolescente, é impecável os 3 primeiros filmes. E também, se você quiser saber a minha opinião mais aprofundada sobre cada filme de Harry Potter, como eu já falei lá no início, aqui tem um especial onde eu tenho um episódio dedicado a cada um dos filmes. Então vai lá e fica sabendo a minha opinião mais assim profunda. Mas parando para pensar assim friamente, o meu filme favorito relacionado a bruxas, a magia, a bruxaria é sem dúvidas nenhuma esse. Da magia à sedução. É um filme maravilhoso, é um filme encantador e todas as vezes que eu assisto esse filme eu fico com a mesma sensação de Harry Potter. Da mesma forma que todas as vezes que eu assisto Harry Potter, eu tenho vontade de receber a carta de Hogwarts e de estudar em Hogwarts todas as vezes que eu assisto da magia, a sedução. Eu tenho o desejo de morar naquela casa, de fazer parte da família Owen, né? Porque elas são incríveis, elas são maravilhosas. Uma coisa também muito interessante relacionada é o fato de que na cena do exorcismo, em determinado momento, a Dilly ela é possuída pelo espírito de um ex-namorado que ela matou para se proteger junto da Sally. Ele então toma o corpo dela e é feita uma cena de exorcismo. A Nicole Kidman ela fez questão de fazer todas aquelas cenas, se jogar no chão. Ela fez questão de fazer tudo, não aceitou que uma dublê fosse utilizada. E o diretor admirou, ela ficou bastante admirada. Como a Nicole Kidman ela era muito branca, então todas as vezes que ela tinha que se jogar no chão, ela fazer todos aqueles movimentos, ela ficava muito vermelha, ela se machucava de fato. Isso fez com que a cena ficasse também muito verdadeira, né? Quando a gente assiste, muitas pessoas acham aquela cena do exorcismo assustadora. Mas para garantir a segurança dela, quando aquela cena estava sendo filmada, eles trocaram todo o piso da sala em que a cena de exorcismo acontece. Ele é um piso feito de borracha, que já que ela iria se jogar no chão diversas vezes, isso foi feito para que ela não se machucasse quando ela fizesse todas aquelas cenas, né? Que é quase uma cena de ação e que é uma das melhores cenas do filme. E é isso, minha gente. Esse aqui foi mais um episódio especial de Halloween, onde eu falo de um dos melhores filmes de bruxa da história. Pra mim, na verdade, devo confessar que da magia a sedução é melhor até do que Harry Potter. Porque, como eu disse, Harry Potter tem mais aquela coisa fantasiosa, que a gente se comunica, a gente se vê mais conectado quando a gente é mais criança, mais adolescente, porque se trata ali de uma vivência de escola e coisa e tal, enquanto que da magia a sedução, ela acaba sendo mais duradoura, essa sensação de pertencimento, ela acaba sendo mais forte porque a gente vê pessoas adultas, bruxas adultas, vivendo, fazendo magia, vivendo mesmo, né? O que faz que esse filme seja atemporal, na verdade. Já é um filme bastante antigo, muito mais velho do que Harry Potter, né? Já que Harry Potter, o primeiro foi lançado ali em 2001 e esse foi lançado em 1998. Mas para mim ele continua assim com a mesma força e ele vai continuar para sempre. Ele é um daqueles filmes que quando eu ficar bem velhinho eu vou colocar e vou lembrar de como foi bom assistir aquilo e tenho certeza que se eu chegar lá, né, eu ainda vou ter aquele desejo
de conhecer aquela casa, de conhecer aquelas pessoas, de criar o meu próprio feitiço, de andar por aquela mansão gigante que parece um castelo e que tenho certeza absoluta que cada lugarzinho ali daquela casa é cheio de segredos. E esse então foi mais um episódio do especial de Halloween falando do meu filme favorito de magia e de bruxaria. Então, se você gostou, não esquece de compartilhar com seus amigos e de curtir todos os outros episódios que já tem disponíveis aqui no podcast. Lembrando que aqui eu não falo apenas de filmes de Halloween, porque esse é um especial específico desse ano de Halloween. Eu tenho vários episódios, eu tenho certeza que você vai gostar de algum. E a gente se vê em um outro episódio. Valeu, falou!